Glória a Deus. Irmãos, vamos à palavra do Senhor. Com muita alegria no meu coração, eu quero nesta noite ministrar esta palavra. Louvo a Deus pela vida dos meus companheiros que me ajudam. Mas culto de Santa Ceia é um culto que eu sou apaixonado por ele e tenho a responsabilidade de trazer uma palavra aos seus corações. Eu quero compartilhar com os irmãos, amém? Marcos capítulo 4, versículo de número 35. Marcos 4, versículo 35. A Thaísa está rindo ali, porque nós fomos num casamento, e aí a pessoa falou assim: ô pastor, se precisar de você trazer uma palavra aqui, o que você prega? Aí a Thaísa falou: aposto que ele vai pregar sobre Jesus, acalma a tempestade. Que ela falou: irmãos, que eu só sei pregar isso, tem 12 anos que eu estou pregando aqui, e ela falou que eu só prego isso. Os irmãos já até esqueceram dessa palavra, já, amém? Esquece, irmãos, me ajuda. Mas a palavra de Deus, ela se renova todos os dias. Marcos 4, verso 35. E Deus colocou algumas coisas no meu coração, e eu quero, junto com os irmãos aqui nesta noite, com muita tranquilidade pensarmos, e eu tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações, amém? Amém. Marcos 4, verso 35 diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para o outro lado. Senhor meu Deus, a tua igreja está à tua disposição. Nós até agora te adoramos e clamamos ao Senhor em forma de louvor. Mas agora eu peço ao Senhor, traga uma palavra diretamente dos céus ao nosso coração. Fala, Senhor, que os teus servos ouvem. E eu tenho certeza que nesta noite algo sobrenatural vai acontecer neste lugar. O teu Espírito, ele toca o meu coração nesta noite, com uma brasa viva que vem do céu. E nesta noite eu creio, Pai, que há pessoas que vieram a este lugar para serem impactadas por esta palavra. E se o Senhor, ó Deus, os trouxe até aqui, tira, Deus, toda distração do nosso meio, tira todo sentimento negativo do nosso meio, e nos conecte ao Senhor nesta noite, para que nós possamos ser abençoados mais uma vez, através da tua palavra, amém? Jesus, ele está vindo de muitos dias ensinando, porque se nós formos avaliar, o que mais Jesus fez enquanto esteve aqui na terra foi ensinar. Jesus fez muitos milagres, alguns listados na Bíblia Sagrada, e outros nós nunca vamos ficar nem sabendo, porque nem tudo que Jesus fez ali naquela época foi registrado. Mas uma coisa nós vamos ver, que em todo o tempo, em todo o momento do ministério de Jesus, ele se preocupou com o quê? O ensino. Porque nós precisamos entender, irmãos, que a maior preocupação de Deus para a nossa vida é nos ensinar. E quando nós aprendemos isso, Natan, nós descobrimos que em todas as coisas que Deus nos permite passar, Ele tem um ensinamento para aplicar nas nossas vidas. O grande problema é que nós vamos vivendo a vida nessa aceleração que nós estamos, nós vamos vivendo a vida nessa correria que nós estamos vivendo, e não tiramos lição de nada que passamos. E aí sabe o que acontece? Vivemos dias após dias cometendo os mesmos erros. Já pararam para pensar que às vezes nós erramos? De novo eu caí nisso aqui, não é possível que eu errei aqui de novo, sendo que era para nós olharmos e falar assim: ó, eu vou errar de novo, que todos vamos errar, nós somos seres humanos, mas não nos mesmos erros, correto? Por que erramos nos mesmos erros? Porque nós não aprendemos quando estamos passando por uma situação. Então Jesus aqui, ele vem fazendo uma conferência, Arius, ele vem trazendo uma série de mensagens para o povo, ensinando o povo que o seguia acerca da fé.
Jesus vem plantando uma semente, Jesus vem semeando sobre o povo a fé, porque a palavra de Deus vai nos dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos entender que Jesus está preocupado, Denise, muito mais em ensinar o povo, Thaísa, a ter fé naquilo que Ele está falando, naquilo que Ele está prometendo, do que com que o próprio povo acreditasse nele. Ele está assim, ó: se vocês não acreditar nas minhas palavras, não acreditar que eu sou o Messias, porque nós vamos ver na história, e muitos duvidavam acerca disso, e até hoje, Jesus está falando: se vocês não acreditarem que eu sou quem verdadeiramente eu sou, não tem problema, mas eu preciso que vocês acreditem naquilo que eu vos estou ensinando, eu preciso que vocês acreditem naquilo que eu estou anunciando. E o que Jesus anunciou desde o dia que ele começou seu ministério? O reino de Deus. Jesus falou em todo o tempo sobre o reino de Deus, sobre uma morada celestial com o Pai, sobre uma casa preparada para todos nós. Então Jesus, Bruno, ele está falando assim, ó: não entra aí nessas discussões se eu sou Messias, se eu não sou, se eu era o esperado ou não, não. Eu quero que vocês tenham fé no que eu estou falando para vocês. O que é? Eu vim, vou morrer, vou subir para o Pai, vos deixarei um consolador, não vos deixarei órfão, mas eu vou voltar para buscar a minha igreja. Então a preocupação de Jesus era apenas anunciar aquilo que ele veio fazer: morrer pelos seus, morrer por mim, morrer por você, subir novamente para ter com o Pai e depois voltar para nos buscar. A preocupação de Jesus era somente essa. E Jesus colocou essa palavra no meu coração, e eu preciso perguntar para você nessa noite. É algo que eu tenho feito ao longo de todos esses anos que eu estou aqui com os irmãos, sempre perguntando para os irmãos. E eu quero perguntar nessa noite, para nós começarmos esta palavra: você até crê que Jesus é o Messias? Você até crê que foi o enviado de Deus? Mas eu pergunto para você nessa noite: você crê verdadeiramente que Jesus voltará para buscar a tua igreja? Você crê nesta palavra? Você crê que Jesus vai te buscar? Mas Jesus, ele está ensinando que eu só consigo crer nesta palavra se eu tiver fé. Porque se eu não tiver fé, na maior parte dos meus dias, esta promessa ela será anulada. Por quê? Porque nós começamos a viver as nossas dificuldades, os nossos problemas, e eles vão crescendo, Fatinha, a ponto de esquecermos o que Jesus nos prometeu. Então eu quero te dizer algo que eu já falei outras vezes: Jesus cumpre tudo aquilo que Ele promete. Se Ele prometeu que vai buscar a tua igreja, pode ter certeza, irmãos, que demore o tempo que demorar, Ele vai cumprir o que Ele prometeu para a sua igreja. Amém? Mas crer nas promessas de Jesus, no que se diz a salvação do teu povo, é fácil. Você não precisa crer, ou não pode só crer no que Jesus diz acerca de toda a igreja. Você precisa crer também nas promessas que Jesus fez para a sua vida. Porque se você não conseguir acreditar naquilo que Deus prometeu para você, em alguns momentos da sua vida você vai fraquejar. E se você fraquejar, a sua fé vai diminuir. E se a sua fé se esgotar, você não vai conseguir crer na volta de Cristo para a sua igreja. O que Jesus está me ensinando aqui é que Ele diz para os discípulos qual palavra? Passemos para o outro lado. Jesus, Davidson, está dando uma direção para os seus discípulos: passemos para o outro lado. Jesus não está mandando com que eles passem. Jesus não está dizendo para que eles vão sozinhos. Jesus está dizendo assim: passemos para o outro lado. Nós já repetimos isso aqui pelo menos umas 5 vezes, só agora. Mas Jesus, ele falou quantas vezes? Uma vez só.
Entenda algo, irmãos, você precisa entender isso, que Jesus não precisa falar muito. Quem fala muito somos nós, que somos seres humanos. Jesus, apenas uma palavra que ele direcionar para a minha e para a sua vida, ela está falada, tá? Ela não vai voltar atrás. Jesus não precisa falar muito, Jesus não precisa falar 1 hora, 40 minutos, Jesus precisa apenas falar. E Jesus falou para os discípulos: passemos para o outro lado. Se Jesus deu uma palavra de confirmação, é certo que isso vai acontecer, é uma certeza na sua vida que vai acontecer, mas isso não nos tira de passar pelas dificuldades da nossa caminhada. E quero te dizer algo, irmãos, quando você escolhe servir ao Senhor, quando você toma uma posição diante de Deus, quando você coloca a sua família diante de Deus, as dificuldades elas vão aumentar. Elas vão aumentar, isso é natural. Mas à medida que a dificuldade aumenta, Maura, você precisa também aumentar a sua fé. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Porque Jesus, ele dá uma palavra para os seus discípulos, e nós vamos ver que uma grande tempestade, ela vai se levantar. Jesus diz assim, Denise, para os discípulos: passemos para outra margem. E o grande problema de passar para outra margem é que nós gostamos muito de sair do lugar que nós estamos quando as coisas estão ruins, sim ou não? Quando a gente está passando uma fase ruim na vida, a oração foi: Jesus, me tira dessa fase, me muda de estação. A gente está achando que é uma flor. Me muda de estação, tira eu desse cenário, me tira deste cativeiro. É assim ou não, John? Quando as coisas apertam, nós queremos mais do que depressa sair do lugar que nós estamos, sim ou não? Mas quando a coisa está boa, a gente pede para sair, fala a verdade. Quando as coisas estão fluindo, quando as coisas estão legais, ninguém pede para sair, pelo contrário. Se Deus te mandar sair de algo que você está gostando, você vai fazer bico, você vai reclamar, porque nós gostamos de ficar naquele lugar que é cômodo para nós. Aí Jesus fala para os discípulos assim, passemos para o outro lado. O que tem do outro lado, Jesus? Endemoniado, nos esperando. E aqui, o povo, assentado, ouvindo, Jesus vindo de uma grande temporada de ensinamentos, uma grande multidão seguindo, aplaudindo. A Bíblia vai dizer que as palavras de Jesus impressionavam as multidões. Imagina, Denise, eu sou um discípulo de Jesus, estou andando com Ele, está todo mundo admirando Ele, nem que seja de rebote ou de tabela, eu tenho um prestígio, sim ou não? Quando Jesus termina o seu discurso, todo mundo aplaude, os discípulos falam: sou discípulo dele, tá? Eu ando com ele. Quando ele está cansado, ele deita aqui no meu ombro. Eu sou amigo dele, é meu chegado, a gente come junto, a gente bate papo, é mesmo. Então quando Jesus fala assim: vamos sair deste momento aqui que está legal, que está gostoso, que está prazeroso, que massageia o nosso ego, e vamos atravessar para o outro lado, porque tem algo para nós. O que é, Jesus? Um endemoniado nos esperando. Quantos de nós não queremos fazer o caminho reverso? Sair do meio dos endemoniados e ir para um lugar onde Jesus está sendo exaltado, glorificado, onde todo mundo ama a presença dele. Mas tem hora que Deus vai nos levar para lugares que nós nunca pensamos em estar, porque Ele tem uma missão que precisa ser cumprida através das nossas vidas. Então deixa eu te ensinar algo nesta noite. Não se apegue a lugar nenhum. Não se apegue a lugar bom, mas também não se apegue a lugar ruim. Porque a vida de quem serve a Deus, a vida de quem escolheu se entregar ao Senhor, ela é assim. Ele vai te levando de acordo com os propósitos que Ele tem para a sua e para a minha vida. Não adianta tentar fugir. Os discípulos poderiam até querer ficar ali à beira da praia, mas deixa eu te falar algo.
o melhor lugar para nós estarmos é aonde Jesus está conosco, porque eles poderiam ficar ali, mas se Jesus sai dali, o povo também saía, porque ali só tinha alegria, porque tinha a presença de Jesus, ali só tinha palavra, porque tinha a presença de Jesus. Se a presença de Jesus vai embora, acabou. Os discípulos não têm nada para oferecer. Deixa eu falar algo para você. A alegria que nós temos não está naquilo que nós possuímos, porque se a presença for embora, acabou. A alegria que nós temos não está na igreja que nós servimos a Deus, não. A nossa alegria não está na placa do São Geraldo, não. Se a presença de Jesus se apartar deste lugar, este é o pior lugar para estarmos. A presença de Jesus, mesmo em lugar que tem um endemoniado, cheio de demônios, a ponto de sair essa quantidade e entrar numa manada de porcos e pular um despenhadeiro, mas se Jesus está lá, eu prefiro estar neste lugar. Eu preciso pregar nessa noite, mas eu estou ministrando para alguém que está pensando que está no lugar certo, que está reclamando: Jesus, eu não posso sair daqui, eu não posso me movimentar agora. E talvez o lugar que você vislumbra com os teus olhos é pior do que o lugar que você se encontra hoje. Mas Jesus está te dizendo nesta noite: vá para onde a minha presença vai com você. Não fique aonde você não sente mais a minha presença. Talvez é no seu trabalho. Eu não sei qual área da sua vida Deus está falando com você, mas a presença dele quer te conduzir nesta noite. Passemos para outra margem. Tem uma palavra de confirmação. Se eu não consigo dar um passo em cima da minha fé, eu preciso dar um passo em cima da palavra de Deus. Se a sua fé é pequena demais para te fazer movimentar, a palavra de Deus ela é muito grande para te fazer caminhar. Eu não estou indo porque eu tenho fé, eu estou indo porque Jesus me mandou eu ir. Vai mesmo desconfiando, vai mesmo desconfortável, mas vá caminhando para onde Jesus te direcionou, porque lá na frente você verá o resultado daquilo que Ele te chamou para fazer. Passemos para outra margem. Mas Jesus aqui está gostoso, irmãos. E Jesus tem um negócio com deixar a gente confortável, que eu acho que é a única coisa que incomoda Ele. Porque toda vez que Ele vê que a gente está confortável, Ele fala: peraí, deixa eu te dar vou dar uma sacudida que você está feliz demais. E quando a gente fica muito confortável, Ele nos direciona para lugares que tiram o nosso conforto, sabe? E nessa noite Jesus está falando para vocês, não é tentação, não é o diabo. Eu não vou defender o diabo, né? Coitadinho dele, não, coitado não, mas o diabo não tem nada com isso não. Mas talvez Jesus te tirou da sua zona de conforto, para você entender que tem um propósito maior do que nós. Os propósitos de Deus, irmãos, são maiores do que os meus. Os sonhos de Deus são maiores do que os meus. Qual é o teu sonho? Porque o meu sonho, os meus desejos, eles só convergem para mim. Eu quero trabalhar, eu quero estudar, eu quero prosperar, porque eu quero abençoar os meus filhos, a minha família, a minha esposa, aqueles que eu amo. Mas Deus não vê as coisas como eu e como você vê. E talvez Deus me tira da minha zona de conforto e me leva para um lugar que eu não queria estar, por causa de alguém que eu nunca vi. Trabalhava por conta própria e Deus me mandou, já dei esse testemunho. Fui trabalhar numa empresa de mecânico de empilhadeira. Sei mal mexer com bicicleta, apesar de ter formação no Senai. Hoje o Senai tem uns professores melhores, mas na minha época. E quando eu cheguei ali, Renato, eu ganhava R$1.800. E a despesa da minha casa era R$4.800. E Deus falou: você vai. Eu falei: como? Indo. E aí cheguei ali na primeira semana, com 3 dias eu ganhei um aumento, com uma semana ganhei outro, e com 1 mês e pouco eu ganhei um aumento, mas não pagava minhas contas. Eu falei: Jesus, tem misericórdia, me mostra o propósito logo.
E ali, trabalhando com poucos dias, o senhor Gilberto, o senhor de 70 e tantos anos, dono da empresa, olhou para mim e falou: rapaz, você tem um negócio diferente no você. Eu falei: é mesmo? É. Com 10 minutos, nós conversando, rapaz, uns anos atrás, eu fui nesse negócio de igreja, mas aconteceu uns negócios lá, e Deus me permitiu ficar ali. Foram 3 meses, né, amor? Mas os 3 meses mais longos da minha vida, irmão, até eu cumprir o meu propósito. Eu pergunto para os irmãos, eu não sou melhor do que vocês, mas você tem disposição de olhar para Deus nessa noite e falar: Deus, eu tenho os meus sonhos pessoais, eu tenho os meus desejos pessoais, mas eu estou aqui à disposição do Senhor para cumprir o propósito do Senhor na minha vida. A Bíblia vai dizer que no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o trono, e nele estava sentado, e a Bíblia diz que a orla das suas vestes enchia aquele lugar, e a palavra de Deus vai dizer: quem enviarei? E o profeta diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Esse envia-me a mim é um coração dizendo assim: eu tenho as minhas prioridades, eu tenho as minhas vontades, eu tenho os meus desejos. De coração, você acha que é um sonho meu? Eu nasci, quando eu crescer eu quero ser pastor. Você acha, irmão, que alguém fala uma bobagem dessa? Ô Jesus, eu quero passar raiva, ter dificuldade, perder noite de sono. Não, irmão. Mais uma vez que a gente fala: eis-me aqui, envia-me a mim. Se for para sofrer, eu vou sofrer sorrindo. Se for para chorar, eu vou chorar. Mas o teu nome será glorificado através da minha e da sua vida. Tem coragem de abrir mão daquilo que é seu pela vida de alguém que você nem conhece? Culto de ceia, irmão, culto de pensar, fazer isso todas as vezes em memória de mim. Espera aí, olhando para vocês aqui, todos bem arrumados, bonitos, educados, mas com todo respeito, nenhum de nós merecíamos. Aí Deus falou assim: não é, meu filho, não tem a ver com nós. Eu preciso salvar a humanidade, eu preciso salvar o meu povo. Aí Jesus fala assim: pai, se possível, passa de mim, porque está doendo, está pesado, sabe? Está pesado, mas se não, que seja feita tua vontade. Você consegue orar nessa noite? Deus, que seja feita a tua vontade. E na maioria das vezes, para não falar todas, a vontade de Deus, ela não é a nossa vontade, porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, e a nossa nem sempre é. Às vezes a nossa é boa, mas não é perfeita, ela não é agradável. Mas a vontade de Deus para a sua vida, ela é boa, perfeita e agradável. É uma palavra de reflexão, irmãos, para que a gente possa durante esse ano ser abençoado. O segredo para ser abençoado, sabe qual é? É ser um abençoador. A matemática com Deus, ela é totalmente diferente, né, Luci? A matemática nossa, Denise, é quem 1 mais 1 é 2. Aí a nossa matemática, Johnny, 1000 mais 1000 é 2000. Aí eu vou guardar 1000 esse mês, 1000 mês que vem, e aí no final do ano eu estou com 12.000. Ah, professor de matemática. Aí, Arthur, sabe o que acontece? Jesus quebra isso, que eu não guardo 1000 esse mês e abençoo um irmão que eu nem conheço, porque é fácil demais, tá? Vim aqui ofertar na casa do Senhor, porque aqui você adora, aqui você é ministrado, aqui você tem um ar-condicionado que não gela muito, mas tem. Nós temos banho. Aqui, irmão, é fácil demais ser crente, né, Gustavo?
Agora, aonde ninguém está vendo, hein, Denise? Quando passa com a pessoa na porta da casa da gente, pastor não está lá, né? Oh, você tem um mantimento, sabe? Hein, Deus? Aí o pastor levanta e fala, irmão, vamos levantar uma oferta aqui? Aí todo mundo levanta. Aí dá 100, dá 200, amém, glória a Deus. E domingo nós vamos levantar uma oferta para abençoar o louvor aí. Mas aqui é muito fácil. O difícil, Samuel, é quando ninguém está vendo. Sabe quando você está lá, John, na fila da compra, no supermercado? Você não tem um dinheiro, mas tem um cartão de crédito, aí tem alguém passando a comprinha dele. Aí tá, quem já viu essa cena? Começa a voltar as coisas, porque o valor já deu. Aí começa a voltar as coisas, aí está o celular. Às vezes está com o dinheiro sobrando na conta e tudo, e fica aqui, ó. Quando que Jesus falou para aquelas pessoas que eles o serviram? Quando eles deram água para quem tinha sede. Quando eles deram de comer para quem tinha. E às vezes a gente quer fazer para Jesus. Fica esperando aí Jesus descer aqui, aparecer na sua frente. Fala, meu filho, me ajuda. Você vai morrer esperando. Mas está cheio de pessoas que são imagem e semelhança dele mesmo precisando. E nós fazemos o quê? Também tenho as minhas dificuldades. Quer crescer, irmãos? A matemática abençoa. Estipula um propósito no seu coração. Deus, esse ano eu quero ajuntar, não 12, mas 50 mil, amém. Mas não deixe com que o desejo do seu coração seja maior do que o propósito de Deus na sua vida. Aí eu quero 50, mas se eu chegar lá e não tiver nenhum real, mas tiver abençoado vidas, eu estou feliz. Sabe o que vai acontecer? Eu aposto com você o que você quiser, mas nós não podemos apostar não, tá? Na hora que chegar ao final do ano, você tem muito mais do que 50, do que 100, porque Deus conhece a intenção do nosso coração. Começa o ano, a gente fica cheio de projetos, cheio de sonhos, mas a primeira coisa que nós devíamos fazer, irmãos, no início do ano é falar, Deus, estou aí, começou o 25, o que o Senhor tem para a minha vida? O que o Senhor quer que eu faça? Não adianta não, irmãos, às vezes você vai sofrer, a lutar o ano inteiro aqui no São Geraldo, e Deus falou, meu filho, eu queria tanto você lá no Ceará, eu queria tanto você lá na Paraíba, e não adianta você, a Laudeis falou que vai para o Ceará, não adianta nós estarmos em um lugar, Denise, que Deus não tem um compromisso conosco ali, porque é sofrimento. Jesus fala para os discípulos, passemos para outra margem. Quando eles começam a navegar, Thais, a Bíblia diz que um forte vento se levanta. E quando um forte vento se levanta, este forte vento começa a balançar as águas. É assim ou não é, irmão? Quando a gente está servindo a Deus, vem um vento, aí o vento levanta a água, é aquele negócio, um problema vai chamando o outro. Quando você está conseguindo ficar livre de um, o outro já está te esperando, mas faz parte da nossa vida com Deus. O importante é não perder a nossa fé. A Bíblia diz que quando o vento começa, os discípulos eles estão remando. Por quê? O vento ainda não estava incomodando. Eles ainda tinham forças. Todas as nossas dificuldades, elas começam pequenas. E já percebeu um negócio, irmão Francisco? A gente sempre estufa o pé e fala, não, eu dou conta. Isso aqui é tranquilo. Isso aqui é problema, os mais antigos, isso é peixe pequeno. E a gente começa a lutar com nossas próprias forças, até chegar o momento de não termos mais as nossas forças. A Bíblia diz que os discípulos, eles estão remando, até chegar o momento que eles estão cansados e não conseguem mais remar. Tem muita luta que você está perdendo, que eu estou perdendo, que nós perdemos juntos, porque nós queremos, Fatinha, vencer com as nossas forças, mas nós somos limitados, irmãos. Nós temos dificuldades. Tem luta que não é aqui, ó. Tem luta que só vencemos na oração.
Tem luta que não adianta a sua inteligência, sua capacidade. A Bíblia vai dizer que havia uma mulher com fluxo de sangue, e ela tendo gastado tudo que tinha. Se ela gastou tudo que tinha, é porque ela tinha alguma coisa. Era uma pessoa na área que tinha posses, mas tentando resolver o seu problema, a única coisa que ela conseguiu foi ficar pobre. Deus está falando no seu coração nessa noite. Não adianta você tentar resolver os seus problemas com suas forças. Com suas forças, a única coisa que você vai conseguir é perder o resto que ainda lhe resta. Com as nossas forças, nós vamos só conseguir perder o resto que nós temos. A Bíblia diz que os discípulos, Arius, já estão cansados, sem forças. Aí eles lembram, Jesus está no barco. Aí quando eles chegam, falam, Jesus, a Bíblia diz que ele se levanta na hora, Thais. Sabe o que me impressiona? Já vi muita gente pregando, Jesus está dormindo. Sabe o que me impressiona, Bruno? É alguém ter Jesus do seu lado e está sofrendo por qualquer coisa. O que me impressiona não é Jesus estar descansando, porque é pedagógico esse texto, é para nos ensinar. Jesus está ensinando que no meio da tempestade dá para descansar, porque se eu não posso controlar, eu não posso resolver. Se a tempestade é algo que é um fenômeno da natureza, o único que pode resolver é quem manda na natureza. Aí fica nós aí descabelando pela chuva que está caindo. Você consegue fazer alguma coisa? Você consegue, irmão? Eu não, mas ele consegue. Então Jesus dormir não chama minha atenção. O que chama minha atenção, irmão Geraldo, é os discípulos tentando vencer uma tempestade com Jesus do lado deles e não terem sensibilidade para entender. É momento de chamar Jesus para resolver o meu problema. Deus coloca uma palavra no meu coração nesta noite. Até quando você vai ficar sofrendo, tentando resolver o que você não tem condições de resolver? Jesus está do seu lado. A palavra diz que eis que estarei convosco todos. Eis que estarei convosco todos os dias. Jesus do seu lado, Mariana. E às vezes a gente fala assim, eu consigo, eu dou conta. É só mais uma prova. É só mais uma doença. E aí sabe o que acontece? Aí bate uma doença e eu tento esconder. Aí vem, e desde que eu estava estudando à tarde, Deus colocava isso no meu coração, vem um câncer, e a melhor coisa que a gente pensa que pode fazer é esconder. Eu não quero fazer minha família sofrer, não quero fazer os meus filhos sofrer. Aí sabe o que a gente faz? Esconde. A gente pensa que escondendo os nossos problemas nós estamos solucionando eles. Vem a dificuldade financeira para um pai de família, John, e é muito mais difícil para ele olhar para dentro do olho da sua esposa, ou a esposa olhar para ele e falar, a situação apertou, nós vamos ter que cortar os nossos gastos, nós vamos ter que vender o nosso carro, vender a nossa casa, mas nós precisamos resolver o nosso problema. E o que a nossa sociedade nos ensina hoje? Não, vamos esconder, vamos dar um jeitinho. Aí, irmã Sandra, sabe o que a gente vai fazendo? Se envolvendo com o nosso problema. A tempestade começou a bater e ninguém chamou Jesus. Sabe por quê, Denise? A água que está fora do barco não afunda barco, irmão. A água fora do barco não afunda ele. O barco começa a afundar quando a água entra para dentro. O problema, quando ele está do lado de fora da sua vida, não tem problema nenhum. Às vezes é uma dívida que você tem, todo mundo tem, mas quando isso entra para dentro do seu coração, quando essa tristeza ela entra dentro do seu coração, aí começa a dar problema. Quando a água começa a invadir o barco, a embarcação começa a ficar pesada. Quando a água entra para dentro de mim, quando os problemas entram dentro da minha vida, Bruna, fica mais difícil, porque eu não consigo lidar com isso sozinho. Os discípulos, enquanto a tempestade estava do lado de fora e não tinha água dentro do barco, eles estavam tranquilos, porque a maioria era pescadores, estavam acostumados. Eles estavam passando aquela dificuldade e pensando assim, é só mais uma tempestade. Mas quando o problema entrou para dentro,
eles falaram: eu preciso fazer alguma coisa. E o Espírito Santo de Deus, ele grita no meu coração nesta noite. Tem gente aqui nesta noite que deixou a água entrar para dentro do barco. Tem problema que era para você ter resolvido, que você precisava ter resolvido e não resolveu. E ele cresceu. E nesta noite Jesus está dizendo para você: eu estou dentro do barco. Jesus está gritando no meu coração: eu estou dentro do barco. Mas não adianta você fingir que está tudo bem, fingir que ninguém está vendo. Ninguém está vendo, só eu que sei o que eu estou passando. E Jesus está dizendo para você: eu estou dentro do barco. A Bíblia diz que quando eles acordam Jesus só fala, irmãos, só fala uma palavra, não tem discurso, não tem nada, Denise. Vento, aquieta-te. E o vento parou. O mar está agitado, Mariana. Jesus fala assim: mar, acalma-te. E o mar acalma. Deixa eu perguntar para você: por que sofrer se nós temos ao nosso lado um Deus? Isso aqui é questão de inteligência. Um Deus que fala para o vento acalmar e o vento se acalma. Lógica humana. Mas como é que o vento entendeu? Você consegue raciocinar? Sim ou não? Mar, se aquieta. Como? Como é que é, Arthur, essa comunicação? Eu não sei. Mas o que eu sei é que o vento cessou e o mar se acalmou. Pergunto para você: o que você está passando é algo maior do que uma tempestade natural que foge do controle humano? E nós vemos aí empresários milionários criando equipamentos para tentar prever tempestade, para tentar prever tudo isso, para que os impactos não sejam tão grandes como são, e destruição em massa. Vem Jesus, irmão, com duas palavrinhas: vento, segura a onda, dá um tempo. Mar, se aquieta. E tudo faz assim, Deus. Aí fica eu e você, irmãos, perdendo a nossa paz, a nossa saúde física e emocional, destruídos, a ponto de colapsar, a ponto de morrer, de infartar, a ponto de enlouquecer, de parar numa clínica psiquiátrica, por situações que Jesus está falando assim: meu filho, só me chama, só deixa eu resolver, me deixa resolver, sabe? Me deixa entrar nessa situação. Sozinho você não vai dar conta. Dinheiro não vai resolver seu problema, casa não resolve seu problema, relacionamento não resolve nada. Jesus. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui essa noite. Os irmãos me conhecem, eu sou mais agitado, mas eu estou com uma paz no meu coração essa noite, porque Deus está gritando no meu coração: me peça ajuda, me peça ajuda, deixa eu te ajudar, deixa eu resolver para você o que você não consegue resolver sozinho, deixa eu te tirar desse buraco que você entrou achando que tinha forças para sair. Deixa eu resolver esse problema seu que na sua visão ele é financeiro, mas não é, ele é espiritual. Deixa eu resolver esse problema seu que na sua visão ele é de saúde, mas não, ele é espiritual. Jesus está dizendo para você nesta noite. Eu quero chamar o louvor e nós vamos louvar ao Senhor. Vamos acabar no horário hoje. E eu quero que os irmãos reflitam na letra deste hino. E eu quero que nessa noite você responda a Deus: por que você está chorando? Por que você está chorando essa noite?
Por que é que você está chorando essa noite por coisas que você não pode resolver? A minha e as suas lágrimas, o Senhor, Ele colhe as nossas lágrimas. A Bíblia diz que o anjo do Senhor, Ele recolhe as nossas lágrimas, mas ela não resolve os nossos problemas. O que resolve, Fatinha, os nossos problemas é entregá-los na mão daquele que pode, Bruno. Quando você tem um problema de saúde, na hora você corre para o PA, e ali você tem o seu problema resolvido na sua cabeça. Quando você precisa de uma ajuda jurídica, você procura um advogado. Mas nessa noite eu quero te dizer que você tem buscado ajuda em lugares que não pode resolver o seu problema. O problema que você está enfrentando, somente Jesus pode resolver. Fique de pé. Sabe qual é o grande problema que nós enfrentamos? E nós costumamos falar isso e achamos bonito. Nós chegamos, pastor, ora por mim. A situação é essa, essa e essa. E agora é só Jesus para resolver. É assim ou não? Deixa eu te ensinar algo. Nós fazemos tudo ao contrário. Nós sofremos porque nós queremos. Eles remaram, eles sofreram porque quiseram. Porque a primeira coisa que eles deviam ter feito, na hora que o vento começou a soprar para Jesus, tem um vento aí, e Jesus resolveria este problema. Quando a doença, Wellington, ela bate na nossa porta, nós temos que procurar os médicos, sim, mas depois de já ter apresentado e entregado as nossas vidas na mão do nosso Deus. Deus não é a nossa última esperança. Deus é o nosso primeiro recurso. Deus é o teu recurso na hora da angústia. Deus é o auxílio bem presente na hora da tua angústia. E nós vamos adorar a Deus nesta noite. Eu quero que você responda para Deus nessa noite. Para mim não precisa. Por que você está chorando? Qual é o problema que você está enfrentando? É culto de Santa Ceia. É culto de abrir o nosso coração. Deus quer ouvir a tua voz nessa noite. Eu quero deixar você e Deus por alguns minutos. Feche os teus olhos e fala para o Senhor qual é a sua dificuldade. Fala para Deus qual é o problema que você está enfrentando. Tá chorando porque Deus está te ouvindo nesta noite. Se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio, aonde que você chegou. Lembra dos livramentos que Ele te deu. Lembra de tudo que Ele já fez pela tua vida. Pra você estar aqui. Não era para você estar aqui, mas Deus falou. Não era. Assim, esse aí vou levar. Mas Ele te escolheu. Não tem a ver com você. E onde tem a ver com Ele. Eu vou abençoar. Não chore. Quem cuida de você não dorme. Levanta. Tem muita gente que te ama. Tem muita gente que te ama. Aleluia. Você vai chegar do outro lado. Você vai chegar do outro lado. Vai passar. Não chores. Quem cuida de você não dorme. Levanta. Tem muita gente que te
te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Eu termino agora o culto, mas eu quero perguntar essa noite, se tem alguém nessa noite que quer receber uma oração. Talvez alguém te frustrou, talvez alguém te machucou, talvez fizeram coisas com você que te deixaram marcas, e você sozinho não está conseguindo lidar com isso. Mas Deus te chama nesta noite. Ele diz para você: não chore. E aqui não é um não chorar de não expressar o seu sentimento. Esse não chorar é não se desesperar, porque nós devemos chorar sim para aquele que pode nos consolar. E talvez nessa noite as lágrimas estão descendo no seu rosto, e você quer ser consolado por Ele, quer sentir o abraço dEle. Eu quero orar por você. Talvez você esteja afastado, queira se reconciliar com Deus. Você tem a oportunidade nesta noite. Tem alguém que quer receber esta oração? Quando eu vim, eu falei para mim, no meu coração, que hoje eu não ia insistir. Mas sabe quando o Espírito Santo, ele nos incomoda? E sabe quando Deus te dá uma palavra que você sabe para quem ela é? Essa palavra é para nós, Arthur, que estamos dentro da igreja, servindo a Deus, em comunhão, participando da ceia, adorando ao Senhor. Mas tem hora que a dificuldade quer nos paralisar. Mas Deus nessa noite está dizendo para você: quem cuida de você não dorme. Descansa. Descansa. Se não tem ninguém, nós vamos orar ao Senhor. E eu creio em nome de Jesus, irmão, pelo poder que há na palavra de Cristo Jesus. Saia daqui com uma convicção no seu coração: Deus está cuidando de você. Deus, Ele te ama. Deus, Ele não te abandonou. Deus não está indiferente com a sua dor, não. Ele sabe o que você está passando, mas é por um propósito muito maior do que o que você pode imaginar, amém? Não desanima. Senhor meu Deus eterno Pai, eu despeço a tua igreja em paz nesta noite. Eu despeço os teus filhos, Deus, em paz nesta noite. Filhos, ó Deus, que recebem a tua palavra e entendem que as tempestades, elas não vão os fazer naufragar, mas elas vão os levar para o propósito que o Senhor tem determinado para as tuas vidas. Com esta paz que eu ministro paz sobre estes corações. Eu ministro uma semana abençoada. Eu ministro uma semana cheia das tuas bênçãos, da tua graça e da tua misericórdia sobre a tua igreja. Que o grande e eterno amor de Deus Pai, que a graça infinita e poderosa de Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um de vós, não só hoje, mas para todos sempre. Não chore, para todos sempre. Quem cuida de você não dorme. Não chore, quem cuida de você não dorme, não. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te dizer
Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Você pode adorar a Deus nessa noite? Tá chorando porque se você tem um Deus que cuidar de você e jamais te esqueceu,